Olá, você é bem-vindo a mais um estudo sobre alianças, aqui da CCA para sua edificação. E nós estamos falando aí sobre a queda, E agora nós vamos falar sobre a estratégia do engano. Primeiro, a dúvida, O inimigo lança dúvida. Em Gênesis 3, de 1 a 3, lemos: Mas a serpente, a mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É verdade que Deus disse: Não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: Do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Satanás põe em dúvida a bondade de Deus. Se Deus é tão bom, por que colocou uma restrição? O erro de Eva foi parar para conversar com a serpente. A maneira correta de vencer Satanás é tratá-lo com dureza e não dar-lhe ouvidos. Não há lugar para conversar com o diabo. Jamais. Eva foi enganada, e ser enganada é pensar que está agindo certo, quando de fato está agindo errado. Diferença entre o que Deus falou e o que Eva disse. Em Gênesis 2, 16, 17, Deus não disse para não tocar no fruto, e Eva também omitiu: certamente morrerás. Foi o que Deus disse. Gênesis 3, 2 e 3, Eva disse: nem tocar nele, para que não venham a morrer. A palavra de Eva deixou implícito que eles poderiam morrer. Deus criou o homem para ser imortal. Estágios usados por Satanás na tentação. Primeiro, ele inicia despertando a curiosidade e a desconfiança. Depois, insinua a dúvida com referência a Deus. Em seguida, lança dúvida quanto à bondade de Deus. Se ele é bom, por que restringiu uma árvore tão boa? Segue lançando dúvida quanto à retidão de Deus. Como ele disse que vocês vão morrer, é certo que vocês não vão morrer. Contradisse. Finalmente, traz dúvida quanto à santidade de Deus. Se Deus mentiu, então ele não é santo. A verdadeira razão por que ele proibiu é porque no dia em que vocês comerem do fruto, seus olhos se abrirão e, como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. O objetivo final é gerar rebelião. Outra arma, a incredulidade. A exposição às insinuações de dúvidas vai gerar incredulidade, que tem o seu desfecho final na desobediência. Modo de ação de Satanás. O objetivo de Satanás é alcançar o espírito do ser humano. E para este fim, ele começa com os 5 sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato. O nível seguinte é alcançar a alma,
e daí atingir o espírito, que é o ser real do ser humano. Como aconteceu com Eva? Primeiro, ele trouxe a visão do fruto, sua imagem. Lançou o pensamento de engano, né? Contrário ao que Deus havia dito. Ele coloca dúvida quanto ao que Deus disse. O pensamento aliado com a visão, né, desperta um desejo na carne. Né? E o desejo era de comer o fruto. Eva se concentrou na visão e no pensamento, e isso enfraqueceu a sua vontade para resistir à tentação, e ela acabou cedendo. Né? Comeu do fruto e então o pecado foi consumado. E o pecado levou à queda. A vitória vem pelo estrangulamento da visão, do pensamento e do desejo de desobedecer. É preciso mortificar a carne dentro de nós. Visão mais pensamento mais desejo igual pecado concebido e dado à luz. Terceiro, como discernir o modo de ação de Satanás? Como você pode perceber que você está sendo tentado, tentada? Primeiro, quando a visão apela para um apetite da carne, conforme Tiago 1, 14 e 15. Quando surge um pensamento que coloca em dúvida o que diz a palavra de Deus. Terceiro, quando um desejo acompanha a visão e o pensamento. É o desejo de experimentar, de satisfazer a carne, de possuir, e isso fala da alma afetada. A intensificação do desejo enfraquece a vontade, que não consegue dizer não para o pecado, e então ele é cometido. O espírito é atingido quando há o desejo de ser, aí não só de ter, de possuir, mas de ser. O caminho da vitória. Traga à mente visões que vêm de Deus, que vêm da sua palavra. Alimente seus pensamentos com a palavra escrita, e assim os seus pensamentos, sentimentos e vontades se alinharão com a perfeita vontade de Deus. E agora vamos ver ainda na área da queda, áreas de tentação. Primeiro, contraste entre a ação de Deus e a ação de Satanás. Para Deus criar alguma coisa, ele começa com uma visão, mas sua visão está no reino espiritual. Satanás também começa com uma visão, mas esta visão está no reino da matéria. Deus usa palavras que procedem do trono, do reino espiritual, de sua boca. Satanás usa palavras carregadas de engano de forma sempre sutil. Como ocorre a sedução do pecado? Em Gênesis 3:6 lemos: Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Esse é o retrato mais sucinto da queda. O modo de Satanás levar alguém à queda é sempre
sempre o mesmo, não muda. Visão mais pensamento mais desejo igual ação. Tudo começa com uma visão no reino dos sentidos. Em segundo lugar, vem um pensamento que será sempre contrário a Deus, né? A sua palavra, trazendo dúvida, questionando princípios da palavra de Deus, visando abalar a convicção e levar à sedução. Em terceiro lugar, vem a ação, pois a mente recebe a visão e a visão aliada ao pensamento desperta um desejo na área da carne e uma vez que o desejo é despertado, segue-se a ação. Constatamos que a mente é a sede da alma, onde as batalhas acontecem, porque as visões vêm para a mente, os pensamentos são processados na mente e os comandos também vêm dela. A vontade obedece aos pensamentos. Portanto, é na mente que nós ganhamos ou perdemos nossas batalhas. Satanás trabalha através dos 5 sentidos para atingir a alma e da alma para alcançar o espírito humano. Vamos comparar Gênesis 3:6 com 1 de João 2:16. Vendo a mulher, João 3,16, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. Vamos para a 1 de João 2,16. Porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. O primeiro sentido envolvido na tentação de Eva foi a visão. A mulher viu, né, que a árvore era boa para se comer, aí vem o desejo da carne. A árvore era agradável aos olhos, desejo dos olhos. A árvore era boa para dar entendimento, soberba da vida. Eva desejou ter conhecimento, sabedoria, mas o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? A obediência a Deus. Através do seu próprio governo, o ser humano jamais chegará ao conhecimento. Deus é quem concede conhecimento e sabedoria àqueles que os usarão para dar glórias a Ele. Outro grande problema é o desejo de fazer aquilo que Deus não aprova, porque é contrário ao seu plano para nós. Nem todo desejo é pecaminoso, nem todo desejo é tentação. Na tentação do primeiro casal, Satanás conseguiu atingir o corpo, a alma e o espírito em um só golpe. Todo pecado é o resultado de se ceder à tentação que vem pelo desejo da carne, dos olhos e da soberba da vida. Isto é, afeta o corpo, afeta a alma e afeta o espírito. Vamos olhar para a tentação de Jesus, lá em Mateus capítulo 4, versículos de 1 a 11. Você pode depois fazer a leitura e confirmar. A mesma maneira que Satanás usou para tentar Adão e Eva, ele usou para tentar Jesus.
Ele não mudou a estratégia. Isto é, provar, possuir, ter. E isso tudo fora do propósito de Deus. Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Jesus teria que passar pelo teste e ser aprovado. Jesus ia revelar seu caráter, porque onde há vontade, há possibilidade de escolha. Primeiro nível da tentação de Jesus. Jesus havia jejuado por 40 dias e teve fome. Ele estava sozinho no deserto. Chega Satanás e lhe diz: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Então aí o adversário lança um pensamento para projetar uma imagem na mente de Jesus. E a palavra pão traz essa imagem, né? Traz a imagem de um pão quentinho, né? Recém-assado, cheiroso. E Jesus estava com fome, mas acima da fome estava seu propósito de jejuar. Nesse nível da carne, Jesus vence Satanás falando a palavra de Deus com convicção. O ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus está com fome, mas só vai comer no momento certo e principalmente sem obedecer às ordens do inimigo. Nós acatamos as ordens de Deus, mas não obedecemos às ordens de Satanás e seus demônios. Jesus tira a mente da visão de pão material e enche sua mente com pensamentos alinhados com a palavra de Deus. Jesus fala a palavra de Deus. Segundo nível da tentação de Jesus. Diante da resposta de Jesus, Satanás não recuou e avançou para o nível da soberba da vida, levando Jesus até o pináculo do templo e disse-lhe: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito. Satanás vai citar a palavra também. Aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o susterão em suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Novamente, Satanás traz uma visão. E porque não importa o nível da tentação, ele sempre virá com uma visão. A sugestão de Satanás era: olhe, você veio ao mundo para se apresentar como filho de Deus. Então, se você pular daqui e os anjos o recolherem são e salvo, todos vão dizer: de fato, ele é filho de Deus. O inimigo, querendo impulsionar o ministério de Jesus, Jesus não caiu nessa pegadinha de Satanás. Jesus usa dois elementos para vencer a tentação no segundo nível. Jesus muda a visão. Remove os olhos da visão do que é terreno e traz a visão do reino espiritual. Jesus substitui o pensamento da soberba da vida
por pensamentos alinhados com o reino dos céus, isto é, com a palavra de Deus. Esse é o segredo da vitória. Visão que vem da palavra de Deus, mais pensamentos alinhados com a palavra de Deus, igual vitória. Terceiro nível da tentação de Jesus. Então o diabo o levou para um lugar mais alto e num instante lhe mostrou todos os reinos do mundo e disse: eu lhe darei todo esse poder e a glória destes reinos, porque isso me foi entregue e posso dar a quem eu quiser. Portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. Dali do monte, Jesus teve a visão de todos os reinos, uma visão espiritual. Mas uma vez, trata-se de uma visão. Ali Satanás traz o pensamento, a sugestão. Você veio à terra para ser rei, para ter autoridade, mas tudo isso me foi entregue quando Adão cedeu as minhas palavras, então eu posso dar a quem eu quiser. Agora o nível do confronto é frontal, sem sutilezas. É verdade que o primeiro homem, Adão, deu a Satanás a glória e a autoridade dos reinos deste mundo. Mas Jesus estava aqui como filho do homem para enfrentar Satanás e tomar de volta esta autoridade que tinha sido roubada através do engano, da mentira, da distorção da palavra de Deus. Jesus jamais faria uma aliança, um acordo com Satanás. Ele jamais obedeceria a uma ordem sua. Jesus jamais se prostraria diante dessa criatura vil. Jesus exerce autoridade e diz: vá embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Mateus 4:10. Esta é a maneira certa para vencer a tentação, resistindo, dando ordem, citando a palavra de Deus. Não mudou. Ele não mudou a estratégia, nós não podemos mudar a nossa reação diante da tentação. Aprendendo com os erros. Primeiro erro, descuido. Adão subestimou a possibilidade de uma invasão no jardim. Deus havia dito para ele: guarde o jardim. Mas Adão ficou tranquilo, descuidado, achando que não havia nenhuma ameaça. Aqui chamo sua atenção. Muitas vezes nós caímos porque subestimamos a possibilidade de queda. Ficamos acomodados em nossa própria autoconfiança, achando que não somos passíveis de queda e não tomamos o devido cuidado para confrontar o inimigo na hora em que ele aparece. Terceiro erro, não exercer autoridade. Deus havia dito para Adão: domina. Ele tinha autoridade delegada por Deus para exercer domínio, para governar sobre toda a criação e sobre qualquer intruso. Quando a serpente começou a entrar em operação, Adão deveria ter feito o que o Senhor Jesus fez: arreda Satanás.
E aqui devemos prestar atenção. Nós caímos muitas vezes em tentação porque na hora em que o inimigo vem rondando a nossa casa, nós paramos para conversar com ele, em vez de resistir e comandar. Em Tiago 4:7 lemos: resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Não tem bate-papo com o diabo, não tem bate-papo com demônios. Terceiro erro, não reconhecer que a autoridade maior é nossa. Desde que Jesus, em sua primeira vinda à terra, reconquistou o reino, retirando-o das garras de Satanás e o devolveu aos súditos do reino de Deus, nossa autoridade na terra é maior do que a autoridade do inimigo. Satanás tem autoridade no reino das trevas, que atua no mundo. Os anjos caídos o servem, as pessoas ímpias o servem. O que vemos de desgoverno, caos, injustiça e todo tipo de maldade aqui na terra é resultado do governo de Satanás sobre pessoas que o obedecem. Aqui na terra, todo tempo há confronto entre o reino de Deus e o reino das trevas. O reino de Deus é formado pela igreja, o corpo de Cristo aqui na terra. Vamos ver rapidamente algumas consequências da queda. Satanás se tornou príncipe deste mundo. O homem foi despido da sua honra e da sua glória. Na apostila você vai ter todos os textos que embasam estas afirmações. O pecado entrou no mundo e o homem nasceu na morte espiritual. O que é morte espiritual? É a ausência da vida de Deus em nosso espírito humano. Em Romanos 6:23, lemos que o salário do pecado é a morte. A Bíblia também declara que a alma ou a pessoa que pecar, esta morrerá. Ezequiel 18:4. Agora vejamos, há 3 tipos de morte. Primeiro, a morte física, que é o corpo físico, né? Pó que volta ao pó. Morte espiritual é a separação de Deus, é a ausência da qualidade de vida de Deus no espírito humano, falta de comunhão com Deus, um espírito separado de Deus. Isto é morte espiritual. Não se esqueça que o nosso espírito é o nosso verdadeiro ser. Morte eterna é a separação eterna de Deus. Quando alguém nasce na terra, já nasce em pecado, já nasce morto espiritualmente e vindo a morrer fisicamente nesse estado de morte espiritual, então morre eternamente. Por outro lado, se alguém nasce na terra, e nasce mesmo, né, em morte espiritual, e vem a crer no Senhor Jesus Cristo, seu espírito é recriado, renasce espiritualmente, recebe a vida eterna, jamais morrerá eternamente. Nunca mais ficará separado de Deus. E a quarta consequência é a depravação moral.
Em Romanos 3, 10 a 18, lemos: como está escrito, não há justo, nem sequer não há nenhum. Não há justo, não há sequer um. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua enganam, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Todo mal que existe na terra é resultado do pecado. Todo sofrimento, doença, pobreza, miséria, degradação é resultado do pecado. À luz de Gênesis 3:7, vimos que o sentimento de culpa é despertado. A consciência acusa do erro. Antes da queda, Adão e Eva estavam cobertos pela glória de Deus, e no momento em que ocorre a desobediência, a glória de Deus os deixa e eles se sentem desprotegidos, despidos, não estão mais à vontade e se sentem incomodados. A consciência do erro está presente no ser humano. Em Cristo Jesus temos a solução para o pecado, presente no espírito do ser humano sem Deus. A solução. A fé em Jesus Cristo opera um milagre instantâneo e completo, e o espírito humano é recriado, regenerado, feito outra vez, sem pecado, sem separação de Deus, sem morte espiritual. Ali recebemos a vida eterna, recebemos a natureza de Deus, seu DNA espiritual, mudamos de natureza em nosso espírito. Agora, não mais a natureza do pecado, mas sim a natureza santa do Pai Celestial. O Espírito Santo vem habitar nesse ser totalmente recriado. Olha que milagre! O nosso espírito é o nosso verdadeiro eu. Esse novo nascimento espiritual nos torna filhos, filhas de Deus. Agora, a glória de Deus em nosso espírito nos leva a viver em outra dimensão, né? Mais conscientes da sua santa presença. Por isso o apóstolo Paulo nos aconselha a viver no Espírito e não na carne. Precisamos dar primazia, predominância, proeminência ao nosso espírito. Devemos alimentá-lo conscientemente, né, com a sabedoria de Deus e de sua palavra. Para isso, precisamos depender totalmente da ajuda do Espírito Santo. Se as consequências do pecado são desastrosas, as consequências de uma vida com Deus são gloriosas. Que você possa ter aí crescido no seu entendimento, você possa receber a convicção que vem do Espírito Santo
para viver a qualidade de vida que Deus espera de você. Se o seu espírito foi recriado mediante a sua fé no Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo está aí para te empoderar. Você vai conseguir com a graça que vem dele. Amém.